Serviço Divino de Palavra, domingo 25 de dezembro de 2022, Natal, Apóstolo de Distrito Minho. Para este serviço divino, teremos a palavra que está em João, no capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui. Amadas irmãs e irmãos do Senhor aqui, aqueles que recebem esta palavra por transmissão, esse doce Jesus é quem nos dá as boas-vindas ao altar e deseja que possamos viver, então, esta hora que está pela frente, uma hora muito especial, festejando já no coração o que significa o Natal para cada um de nós. E nessa boas-vindas também o desejo que possamos receber o coração do nosso apóstolo maior para todos vocês. E como cada festa especial, também nosso apóstolo maior nos presenteia uma palavra bíblica que tem a ver com os acontecimentos e que possamos preparar o coração e com essa palavra nos transportar a esse momento, tomar um pouquinho daquilo que se viveu, porque depois o que o amado Deus faz através da palavra é tomar aquilo que se viveu e trazer para o presente, refletir em nosso coração e nos dizer, bem, agora vamos numa perspectiva ao futuro. E a irmã Edna, então, vai ler a leitura bíblica indicada para hoje, que está em Mateus, no capítulo 1, nos versículos 18 ao 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecadores. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. E cumprindo os tempos, Deus enviou a seu Filho amado e nos tem dito agora temos que lhe dar o coração. E essa promessa que havia sido dada faz tanto tempo pelo Pai, então chegou o cumprimento da promessa. Chegou o cumprimento da promessa que permitiu ao homem conhecer como era Deus. Porque claramente, tanto nos ama e tanto nos compreende o Pai, que então ele se transformou em homem para que nós possamos compreender quem é Deus. Porém, antes disso, Deus então mostrou sua glória e apareceu. Primeiro apareceu, nós sabemos, a Maria através do anjo e em seguida, no momento do nascimento, então apareceu através dos anjos aos pastores. E eles foram ali onde estava a criança nascida, e então puderam vê-lo e puderam comprovar essa glória que Deus havia anunciado e puderam voltar a louvar a Deus. E eu imagino, queridos irmãos e irmãs, que se nos comove
um canto hoje aqui, como terá sido esse momento quando eles receberam essa mensagem desse presente tão especial que Deus havia prometido. E um presente que foi corroborado no sentido de que também Cristo foi batizado. Assim lhe foi dito: Este é meu filho amado, ao qual tenho contentamento. Outra reafirmação do envio da promessa de Deus que Deus havia dado e o reconhecimento que também colocou naqueles que o rodeavam, porque também tocou a Pedro quando lhe foi perguntado: quem diz o que sou? Sim, ele pôde reconhecer que era Cristo, que Deus havia prometido. Então Deus envia à terra a seu filho. Porém, temos lido este texto que talvez possa ser um pouquinho complicado desde o ponto de vista teológico. Porém, vamos tratar de levar as palavras para o nosso cotidiano. Diz: o Verbo se fez carne. De que verbo está nos falando? Está nos dizendo do Verbo que participou da criação. Toda a criação feita no Trino Deus estava ativa e o Verbo mesmo se fez carne. É aquele que já havia participado da criação. E disse: e habitou entre nós, e vimos sua glória, como do unigênito do Pai. Que quer dizer unigênito? Quer dizer que por um lado é um único, por outro lado também é eterno. Quer dizer que sempre existiu. Porém, isto é o que marca, é o que fica, é que aí se pode entender o mistério das duas naturezas de Cristo. Por um lado, Deus, natureza divina, o Verbo, o que participou da criação, o único, o unigênito, o eterno. Porém, por outro lado, aquele que se fez carne, que se fez homem, para que possa ser revelada a nós a glória de Deus e começar a entender quem é Deus, o que quer de nós, o que espera, porque esta glória se manifesta no sentido de que eles são um, e não pode existir o Pai sem o Filho, e não pode existir o Filho sem o Pai. Um só. Porém, um só que quer que nós possamos entender a glória de Deus. Então está a glória manifestada através dele. E então ele se fez homem. Veio à terra como homem, deixa essa glória que estava vivendo e se aproxima de nós como homem. Isso é algo maravilhoso, porque alguém diz: ele deixou tudo o que tinha e veio como homem, contudo eu poderia dizer, com toda a parte física e mental que nós temos. Porque quando olhamos sobre o que Jesus Cristo precisou viver, ele se alegrou como nos alegramos nós. Podemos ver na participação da festa de Caná, não sei se recordam, quando também ali fazia o milagre do vinho. Porém, isto já como um ser divino, não como homem, porém participa da festa com alegria. Por outro lado, quando sabe da morte de Lázaro, ele chora porque havia morrido seu amigo, como ocorre conosco quando perdemos um ser amado. O mesmo sentimento. Quando foi levado ao deserto, diz a Escritura, tem fome, necessitava comer, estava sofrendo da necessidade da fome. Ali, o espírito de baixo, nosso inimigo comum, o diabo, o ataque diz: come, diz às pedras que se transformem em pão. Toca a necessidade, igual tantas vezes como nós temos necessidade. Teve sede, se aproximou do poço de Jacó para beber. Sofreu da tristeza diante de Jerusalém quando sabia que nem todos iriam crer nele. Estando em Getsemane, disse a seus discípulos que sua alma estava triste até a morte. É dizer que nele podemos conhecer aquele que nos compreende. Ele se fez homem no princípio para que possamos entender quem é Deus, porém também para que nós possamos saber que há alguém que nos compreende plenamente, porque quando nós precisamos lutar diariamente nas circunstâncias que temos que levar, muitas vezes não nos sentimos compreendidos, porque o outro não está levando as nossas lutas. Porém, alguém que sim levou, que sim viveu, que sim sofreu e sim nos compreende, que é Jesus Cristo,
Mesmo havendo feito homem, ele levando o que temos que levar, cada um de nós é igual a nós como homem. Precisou viver tudo o que nós vivemos, porém a diferença é que não teve pecado. E então nos está mostrando o modelo do que ele espera de nós. E isto é maravilhoso porque alguém normalmente, como seres humanos, geralmente buscamos pontos de comparação sempre. E esses pontos de comparação dependem do estado de ânimo que temos. Dizemos aquele é melhor, o outro é pior, viram? Se queremos nos sentir bem, procuramos alguém que sentimos que é menos que nós. E se queremos nos sentir mal, quem vai querer se sentir mal? Às vezes fazemos essas coisas. Aquele alcança tudo melhor do que eu. E temos essas comparações que não nos acrescentam absolutamente nada, porque não nos permite avançar e crescer. Porém, temos um modelo, um padrão, que é Jesus Cristo. E esse modelo perfeito, ou seja, o padrão perfeito para nós, para olharmos nele, para quê? Porque qual foi o outro passo que viveu Jesus Cristo? Por um lado, viveu sua vida como homem, viveu tudo o que nós vivemos. Como temos dito, sofreu, se alegrou, teve sede, teve fome, teve tristeza, teve necessidade, porém, por outro lado, manifestou a glória de Deus em diferentes momentos. Assim como falamos, participou da alegria das bodas de Caná, fez o milagre do vinho, assim como falamos, teve muita tristeza quando faleceu Lázaro. Ele manifestou a glória de Deus quando ressuscita Lázaro. Estando com os discípulos no Monte da Transfiguração, e aí então se transfigura e volta a manifestar a glória de Deus. Porém, aonde mais você pode ver a manifestação da glória de Deus? Em seu sentir de graça. Isso que às vezes talvez nos custa entender nesta graça, que ele manifestava para todos aqueles que rodeavam, o amor que manifestava para todos que rodeavam, o ensinamento do Evangelho que levava para todos que rodeavam, e cada atitude em sua vida que tinha que podemos dizer, Oxalá, nós podemos alcançar isto. Eu imagino às vezes, imagino estando na mesa com Judas e diz, segue e faz o que tem que fazer. Simplesmente disse isso, não? Ele fez isso. Na Escritura não diz que tenha se alterado nem sido violento. Simplesmente ele diz, segue e faça o que tem que fazer. A Pedro, que eu iria trair, do ponto de vista que não iria ficar fiel a ele, que disse, olha, vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. Esta glória de Deus é a glória que ele nos manifestou. Porém, alguém disse, bom, isto é trazido agora a palavra para cada uma das nossas almas no dia de hoje. Para que nos serve a nós? Qual é a mensagem que Deus quer nos dar nesse dia que festejamos Natal? Que foi exemplo de Cristo, nós possamos anunciar a glória de Deus. No exemplo de Cristo, nós podemos seguir esse exemplo e anunciar a glória de Deus. E então agora cabe a nós refletir e dizer, bem, que tarefa não? Como levo adiante essa tarefa que Deus tem me pedido? E cabe a nós seguir diariamente e tomar decisões diárias. Isto é o caminho da vida. Tomamos decisões todos os dias. Imagina se nós, a cada decisão que vamos tomar, tomamos Cristo como modelo e nos perguntamos, quem pensaria Cristo neste momento? Porque ele nasceu para que eu possa participar da glória de Deus, porém Deus agora me dá o envio para que eu possa manifestar esta glória. E claramente nós não vamos alcançar a perfeição de não pecar. Porém, o que nos está pedindo Deus, que possamos nos esforçar no seu exemplo, e ser como ele, e alcançar a imagem de Cristo, e poder olhar nele em cada momento de nossa vida. Dizer, bom, nesta situação, que haveria pensado ele? Como haveria atuado ele? Que haveria dito? Eu creio que cada vez que penso nisto, digo como mudar plenamente minha vida. Falo porque às vezes, irmãos, creio que acontece com todos, a luta da vida nos leva a que
as 24 horas do dia, talvez vamos fazer oração pela noite, e dizemos enquanto eu hoje pude lutar para mostrar a glória de Deus em minha vida. Porque às vezes as preocupações de nossa vida nos entristece e nos leva para diante, podemos dizer, como se fôssemos seres humanos, não? Porém somos, e Deus que nos ama nos diz, porém eu enviei o meu filho e te peço agora que possas olhar nele, tomá-lo como modelo e fazer como ele manifestou minha glória, vós possais levar adiante. Então alguém diz, como posso começar com isto? Cristo recebeu a todos, não fez discriminação com nada, então já é um começo dizer, bom, que todos possamos receber uns aos outros, nos aceitar tal qual somos, nos aceitarmos com os dons que Deus nos tem dado e pelos dons que não nos tem dado. E como diz a carta aos Romanos, poder receber-nos uns aos outros, quer dizer, amarmos-nos tal qual somos. Já nisso temos uma tarefa tão grande. E então, nessa época tão especial, nesse dia que festejamos o Natal, queremos pensar nisso, dizer, bom, quero receber a meu irmão, ao meu próximo, tal qual é. Queremos, como ele pediu ao Pai, porque ele disse na oração pontifical, que permita que pudéssemos ser uma só coisa. Porque a glória que havia recebido do Pai, essa glória tem dado a nós. E alguém pode dizer, porém nós não estávamos faz 2000 anos quando ele orou ao Pai. Porém ele ali orou. Depois convido a ler o capítulo 17 de João, quando ele disse, não te rogo somente por estes, mas por todos que hão de crer em mim. Pela palavra dele somos nós. Já Cristo orava por cada um de nós. E essa glória que Deus lhe deu, ele deseja que possamos tomá-la para nós e que possamos manifestar essa glória em nosso sentir. E então, ele pediu ao Pai também, assim como nós somos um, que eles possam ser um. Que tarefa, não? O poder ser uma só coisa. E unidade não significa uniformidade, irmãos. Porque nossas culturas são totalmente diferentes em cada país. Nós podemos ter o mesmo idioma, porém em cada país tem diferentes culturas, em cada lugar. Até nas diferentes cidades, nos diferentes estados, alguém as muda e as culturas são diferentes. E vai a outro país e tem culturas, formas de pensar totalmente diferentes. Porém, o amor de Deus que tem sido derramado em nossos corações é o amor universal. O Evangelho é o Evangelho para todos, não importa a cultura. Por isso, o Evangelho está por sobre as tradições, por sobre as regras, está por sobre tudo o que os seres humanos geramos. Porém, tem que estar no coração, porque Jesus não se deteve com as culturas. Ele levava a palavra a todos. E então, podemos refletir no coração. Deus nos presenteou essa possibilidade de que seu Filho, o Filho de Deus, se fez homem para que Deus possa se revelar em nós. Para que possamos sentir que Deus é amor, para que possamos sentir que Deus é verdade, para que possamos sentir que Deus é graça, para que possamos aceitar o envio de que, assim como deu esse envio da glória, manifestar a glória de Cristo nos dá esse envio a cada um de nós. Hoje, neste momento, com as circunstâncias que temos que viver, nada é impossível para nossa vida ser. Nele podemos confiar, porque foi dito a Maria, quando lhe foi anunciado, quando ela não podia entender bem como iria fazer isso, e o anjo disse, para Deus não há nada impossível, e Cristo vem. E Deus nos tem prometido que vamos viver em sua glória. E então, para Deus não há nada impossível. O que tu e eu temos que fazer é poder crer nessa glória de Deus, nessa glória do Pai que pode manifestar-se através de nós. Portanto, estamos aqui e aqueles que recebem esta palavra, que talvez estejam lutando, carregando circunstância e que não podem participar dos serviços divinos, não importa o que estamos tendo que carregar, porque não importa, não é a circunstância que vai nos impedir para alcançar a salvação. O que vai nos parar é a reação que temos perante as circunstâncias. E então Deus quer que tomemos Cristo como modelo
e nesse modelo possamos anunciar a glória de Deus. Este é o envio e a mensagem de Natal que o Pai Celestial quer nos dar. Que todos os que estamos aqui, os que recebem a palavra por transmissão, possamos alcançar esse famoso dia tão ansiado. Amém.